Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem coisas na vida que a gente nunca imagina que vai viver, até o dia em que se vê no meio delas, com o coração na boca e a respiração curta, tentando entender como chegou ali. Talvez você já tenha sentido esse medo que não te deixa dormir direito, esse olhar por cima do ombro quando sai na rua, essa sensação de que a sua casa não é mais seu lugar seguro. Se alguma parte disso te tocou agora, fica comigo, porque essa história não é só sobre uma mulher. É sobre todas as vezes que a gente precisou ser mais forte do que achava que era. Sobre recomeçar quando tudo diz que acabou. Sobre escolher a justiça, mesmo quando o silêncio parece mais fácil. Antes da gente mergulhar, eu só queria te pedir uma coisa de coração. Se essa história tocar você, deixa um like e se inscreve. Não é por mim. É porque quando você faz isso, o algoritmo entende que histórias como essa precisam chegar em mais pessoas. E tem muita gente agora mesmo, nesse exato minuto, precisando ouvir que existe saída, que existe recomeço, que existe lei, que existe vida depois do medo. O seu toque na tela pode ser a ponte entre essa mensagem e alguém que está sentada no chão da cozinha, com o celular na mão, sem saber o que fazer. Respira fundo. Eu vou te contar devagar, do jeito que as coisas aconteceram, sem pressa, porque cada detalhe importa. Tem uma porta que vai se abrir nessa história, e quando ela abrir, nada mais vai ser como antes. Você vai entender que coragem não é a ausência do medo. Coragem é continuar andando mesmo com as pernas tremendo. Vamos lá. Ela se chamava Lívia. 32 anos, cabelo preso num coque rápido porque não dava tempo de arrumar, olheiras que o corretivo já não escondia, e dois filhos que eram o motivo dela levantar toda manhã. O Miguel, de 7, com um dente faltando na frente e uma mania de guardar pedrinha no bolso, e a Sofia, de 4, que dormia abraçada num coelho de pelúcia meio gasto. Você já viu uma mãe olhando para os filhos e calculando o mundo inteiro naquele olhar? Era assim. Lívia trabalhava numa loja de roupas no centro, dobrava a pilha de camiseta das 8 às 6, sorria para a cliente, voltava para casa de ônibus, fazia janta, ajudava na lição, contava a história antes de dormir. Uma vida comum, igual a de tanta gente. Só que dentro daquela casa de portão azul, tinha um barulho que ninguém de fora escutava. Tinha um grito que vinha disfarçado de silêncio. Tinha um medo que usava aliança no dedo. No começo, quando ela conheceu o Rafael, ele era atenção em forma de gente. Levava café na cama, mandava mensagem no meio da tarde, dizia que ela era a mulher mais bonita do mundo. E ela acreditou. A gente sempre quer acreditar, não é? A gente quer que o amor seja abrigo. Só que aos poucos o cuidado virou controle. O onde você está virou interrogatório. O com quem você falou virou proibição. O você não precisa trabalhar virou dependência. E um dia, a palavra veio junto com a mão. Veio o empurrão na parede da cozinha, veio o copo quebrado no chão, veio o desculpa, eu me descontrolei, foi a última vez. E você já passou por isso? Ou conhece alguém que passou e disse, ele vai mudar? A última vez virou rotina. A rotina virou medo. E o medo virou plano de fuga, mesmo que ela ainda não soubesse. Tinha noite que Lívia deitava e ficava olhando para o teto, contando as infiltrações como quem conta carneiro, e pensava: e se fosse com você? E se você tivesse que escolher entre apanhar calada ou arriscar tudo com duas crianças pequenas? E se você soubesse que se saísse pela porta, ele ia te achar? Porque ele sempre dizia isso. Você pode ir, mas eu te acho. Eu sempre te acho. Aquilo entra na cabeça da gente como prego. Você começa a medir cada passo. Você esconde dinheiro na capa do colchão, R$ 5, R$ 10, tudo picado para não levantar suspeita. Você decora o telefone da sua irmã que mora em outra cidade, mas não liga, porque tem medo que ele veja a ligação. Você ensina o Miguel a não contar nada para o pai. E dói porque criança não devia carregar segredo desse tamanho. A gota d'água não veio num soco. Veio num olhar. Foi numa terça-feira. O Miguel derrubou o copo de suco sem querer e ficou paralisado, com os olhinhos cheios d'água, esperando o grito. Ele não esperou colo. Ele esperou pancada. E Lívia viu o futuro ali. Viu a filha aprendendo que amor dói. Viu o filho aprendendo a se encolher. E foi nesse segundo que alguma coisa dentro dela levantou. Não foi raiva. Foi clareza. Uma clareza fria, de quem entende que se não sair agora, não sai nunca mais. Ela respirou fundo 3 vezes.
do jeito que tinha visto num vídeo de madrugada, e começou a planejar. Não ia ser hoje, não ia ser amanhã, ia ser no dia certo. Ela descobriu que existia um lugar chamado Casa da Mulher Brasileira. Descobriu no banheiro da loja, num adesivo pequeno colado atrás da porta, com um 180 no canto. Ela decorou o número. Ligava quando estava sozinha no estoque, falando baixo, com a porta encostada. Do outro lado, uma voz calma explicou que existia medida protetiva, que existia abrigo sigiloso, que existia programa de proteção que ajudava com mudança de cidade, com documento, com apoio psicológico. E ela pensou: e se for mentira? E se eu confiar e der errado? Mas aí a voz disse uma coisa que ficou: você não está sozinha. A gente caminha com você. Aquilo ficou repetindo na cabeça dela o dia inteiro. Você não está sozinha. Você não está sozinha. O plano começou pequeno. Uma mochila escolar do Miguel que ela foi enchendo aos poucos. Uma muda de roupa para cada um, os documentos dentro de um saquinho, o coelho da Sofia, o remédio de alergia, uma foto da mãe dela que já tinha morrido. Só o essencial, porque o essencial é o que cabe numa corrida. Ela foi na delegacia da mulher numa manhã de folga, com o coração batendo no pescoço. Contou tudo para uma escrivã de cabelo curto e olho atento. Mostrou as fotos antigas no celular, as marcas que já tinham sumido da pele, mas não da memória. Saiu de lá com a medida protetiva na mão e um papel que dizia que ele não podia chegar perto. Só que papel não segura a porta quando a pessoa resolve arrombar. E ela sabia disso. A assistente social explicou sobre o programa de proteção. Disse que se ela topasse, eles podiam articular a saída dela da cidade, com sigilo, com suporte, com uma rede que ia segurar a vida dela até ela conseguir andar sozinha. Mas tinha um detalhe que Lívia não abria mão. Eu quero continuar com a denúncia, ela disse. Eu não quero só fugir. Eu quero que ele responda. Porque se eu sumir e ele ficar livre, amanhã é outra Lívia. A moça do outro lado da mesa respirou fundo e concordou. E a gente faz dos dois jeitos. Você reconstrói sua vida em segurança e a justiça continua andando. Uma coisa não anula a outra. E se fosse com você? Você teria coragem de fazer os dois? De recomeçar e ainda encarar o tribunal? O dia chegou numa madrugada de quarta. Ele tinha saído para beber com os amigos do trabalho. Ela não dormiu. Deixou as crianças vestidas com o tênis do lado da cama. Às 3h40 da manhã, o telefone vibrou. Era a equipe. Estamos na esquina, em 2 minutos. Lívia pegou as crianças no colo, uma em cada braço, a mochila nas costas, e abriu a porta como quem abre um novo século. O corredor do prédio nunca foi tão longo. O elevador nunca demorou tanto. Cada barulho era um susto. Quando entrou no carro sem olhar para trás, ela entendeu que nunca mais ia ouvir o barulho daquela chave na fechadura. E chorou. Chorou de medo, chorou de alívio, chorou porque a Sofia perguntou: Mãe, a gente vai voltar para casa? E ela só conseguiu dizer: A gente vai para uma casa nova, filha. A primeira parada foi numa casa de abrigo. Endereço sigiloso, portão alto, câmera, regra de segurança. Lá tinha outras mulheres com histórias que doíam só de olhar. Tinha uma que não tirava o lenço da cabeça. Tinha outra que pulava com qualquer porta batendo. E tinha criança correndo no pátio, desenhando sol com giz no chão. Lívia foi atendida por psicóloga, por advogada, por gente que não perguntava por que você não saiu antes. Perguntavam como você está agora. E isso muda tudo. Ela fez exame de corpo de delito, mesmo com as marcas antigas, porque o corpo lembra. A advogada explicou que a medida protetiva já estava valendo, que o processo criminal ia andar, que ela podia depor por vídeo, que o sigilo do novo endereço dela seria preservado no processo. Você não precisa escolher entre segurança e justiça, a advogada disse. A lei garante as duas. E Lívia repetiu isso de noite, antes de dormir. Segurança e justiça. Segurança e justiça. Veio a segunda etapa, a mudança de cidade. Não vou te dizer o nome, porque sigilo é vida aqui. Mas era uma cidade menor, com uma praça que tinha sorvete de casquinha e banda no domingo. A equipe do programa ajudou com aluguel social nos primeiros meses, matriculou o Miguel na escola com os documentos protegidos, conseguiu vaga na creche para Sofia. Lívia começou a trabalhar num mercado, no caixa, de meio período. No começo, ela olhava para todo homem de camisa xadrez e o coração disparava porque o Rafael usava camisa xadrez. A psicóloga explicou que isso era gatilho, que o cérebro demora para entender que o perigo passou. E ela foi reaprendendo.
Foi aprendendo que nem todo barulho é ameaça, que nem toda porta abrindo é ele. Teve dia difícil. Teve dia que a Sofia chorou chamando pelo pai, porque criança não entende adulto que bate. E Lívia sentou no chão do quarto, abraçou a menina e disse: Eu sei que dói, filha, mas a mamãe tá aqui pra cuidar de você. E cuidar é não deixar ninguém machucar a gente. Teve dia que o Miguel chegou da escola e perguntou: Mãe, a gente é foragido? E ela explicou, com palavra de criança, que não, que eles eram sobreviventes, que estavam num programa que protege família, que a polícia e a justiça estavam com eles. E ele, com 7 anos, disse: Então a gente é tipo super-herói, né? E ela sorriu pela primeira vez sem pesar. A gente é, filho. A gente é. O processo andou. Teve audiência online. Lívia contou tudo de novo. E contar de novo dói como arrancar casca de ferida. Mas ela contou. Falou das ameaças, dos empurrões, do dia que ele quebrou o celular dela para ela não pedir ajuda. Falou olhando para a câmera, com a advogada do lado, com a mão tremendo embaixo da mesa. O juiz ouviu. As provas foram juntadas. As testemunhas da loja falaram que viam ela com hematoma e ela dizia que tinha caído. A vizinha contou que escutava grito. E a medida protetiva virou condenação. Não foi rápido? Nada na justiça é rápido. Mas foi. E no dia que saiu a sentença, Lívia estava na praça tomando sorvete com as crianças. O telefone tocou. Era a Biru, a advogada. Ele foi condenado, Lívia. Vai responder preso, você conseguiu. E ela não gritou. Ela só fechou os olhos e sentiu o vento. Porque às vezes a vitória não tem fogos. Tem silêncio. Tem paz. Mas a história não acaba na sentença. Porque recomeçar é todo dia. Lívia fez curso de auxiliar administrativo à noite, com bolsa que o centro de referência conseguiu. Aprendeu Excel, aprendeu a fazer currículo, aprendeu a falar em entrevistas sem baixar a cabeça. Arrumou um emprego numa clínica, na recepção. Comprou uma estante usada e colocou os livros da escola do Miguel. Comprou uma cama nova para Sofia e o coelho ganhou um lugar na cabeceira. Ela voltou a usar brinco. Parece pouco, mas não é. Brinco é detalhe de quem se olha no espelho e gosta. Ela voltou a rir alto. Voltou a dançar na sala quando tocava música no rádio. E um dia, na reunião da escola, ela levantou a mão e falou. Contou um pedaço da história, sem detalhe que expusesse, e disse para as outras mães: Se vocês precisarem, o 180 funciona. A delegacia da mulher funciona. Existe saída. E 3 mulheres vieram falar com ela depois. 3. Claro que o medo ainda visitava. Tinha noite que ela acordava achando que tinha ouvido a chave na porta. Tinha dia que o coração apertava no mercado. Mas agora ela tinha rede. Tinha a psicóloga, tinha a vizinha que olhava as crianças quando ela fazia hora extra, tinha o grupo de apoio na igreja do bairro, tinha o número do programa de proteção na descagem rápida, e ela tinha aprendido uma frase que virou âncora. Eu não estou sozinha. Quando o medo vinha, ela repetia: Eu não estou sozinha, eu não estou sozinha. E o medo diminuía, porque verdade é maior que ameaça. O Miguel fez 8 anos na Cidade Nova. Teve bolo de chocolate e amigo da escola. Na hora do parabéns, ele olhou para a mãe e disse: Mãe, obrigado por trazer a gente para cá. E ela entendeu que tinha feito a escolha certa. A Sofia entrou no balé, com uma sapatilha rosa que ela não tirava nem para dormir. E Lívia, um dia, se pegou cantando enquanto lavava a louça. Cantando. Quem foi silenciada por tanto tempo, agora cantava. E se fosse com você? Você consegue imaginar a primeira vez que a sua voz volta? Teve o dia da mudança definitiva. Ela assinou o contrato do apartamento, um pequeno de 2 quartos, com janela que batia sol de manhã. Colou adesivo de estrela no teto do quarto das crianças. Plantou uma muda de manjericão na sacada. E na primeira noite ali, ela deitou e dormiu a noite inteira. Sem sobressalto. Sem olhar para o relógio. Acordou com a Sofia pulando na cama e dizendo: Mãe, hoje tem balé. E tinha. A vida finalmente tinha. O Rafael tentou recorrer. Tentou dizer que era tudo mentira, que era alienação, que ela inventou. Mas a justiça viu os laudos, ouviu as testemunhas, leu as mensagens que ela tinha guardado. E manteve. Porque palavra de vítima importa. Porque prova importa. Porque lei não é favor, é direito. Lívia não foi na porta do fórum esfregar nada na cara de ninguém. Ela não precisava. A vida dela já era a resposta. A sentença era só o carimbo. 1 ano depois, ela foi chamada para falar num evento da prefeitura, no mês de conscientização.
Subiu no palco com a mão suando, olhou para a plateia cheia de mulher com história no olho e começou assim: Meu nome é Lívia e eu estou viva. E a sala inteira respirou junto. Ela contou do adesivo atrás da porta do banheiro, contou da mochila, contou do carro na madrugada, contou que dá para denunciar e recomeçar, que dá para ter sigilo e ter justiça, que dá para proteger os filhos e proteger a si. E terminou dizendo: Se você está me ouvindo e acha que não tem saída, tem. Procura o CRES, procura aqui na Delegacia da Mulher, liga 180, você não está sozinha. E muita gente chorou. E muita gente anotou o número. Hoje, Lívia não é só sobrevivente. Ela é multiplicadora. Trabalha na clínica de dia, estuda à noite e uma vez por semana é voluntária num grupo de acolhimento. Ela ensina outras mulheres a guardar documento, a fazer cópia de chave, a anotar placa de carro, a criar código com amiga para pedir socorro. Ela ensina que medida protetiva é para ser cumprida e que descumprir dá cadeia. Ela ensina que o programa de proteção existe e que mudar de cidade não é fraqueza, é estratégia. E ela ensina principalmente que a culpa nunca foi dela. Nunca. A culpa é de quem bate. A culpa é de quem ameaça. A culpa é de quem prende. Liberdade é direito. E aqui entra a parte mais intensa, o momento em que tudo podia ter dado errado. Foi 6 meses depois da mudança, quando ela achou que estava tudo seguro. O Rafael descobriu a cidade por causa de um parente distante que viu uma foto antiga no Facebook e marcou um lugar. Ele não tinha um endereço, mas tinha a cidade. E foi. Foi bater de porta em porta na assistência social, foi perguntar no mercado, foi rondar a escola. Lívia soube porque a diretora da escola ligou. Teve um homem aqui perguntando pelo Miguel, disse que era tio. O chão sumiu. O coração foi para a garganta. O medo voltou com força de furacão. Ela ligou para o programa na hora. Ele está aqui. Em 20 minutos, a rede inteira se mexeu. A polícia foi acionada, a escola entrou em protocolo, Lívia e as crianças foram levadas para um local seguro temporário. E o Rafael, que tinha descumprido a medida protetiva só de estar ali, foi preso em flagrante na frente da escola. A grande virada não foi a fuga, foi a lei funcionando quando ela mais precisou. Foi entender que o sistema, com todos os defeitos, pode sim proteger quando a gente aciona. Foi a decisão dela lá atrás de não abrir mão da denúncia que salvou o dia de hoje. Porque se ela tivesse só sumido, talvez não tivesse medida, não tivesse alerta, não tivesse flagrante. E naquele dia, na delegacia, com as crianças no colo de novo, ela olhou para o delegado e disse: Eu falei que não ia ser só fuga, eu falei que era justiça. E ele respondeu: E foi. Esse foi o ponto em que tudo pareceu perdido e virou recomeço. A decisão de confiar na rede, a revelação de que ela não era mais sozinha, a mudança inesperada de quem achou que ia recuar e avançou. Depois desse dia, as consequências foram claras. O Rafael teve a prisão preventiva decretada. O processo acelerou. A segurança dela foi reforçada. A cidade entendeu o caso e a rede ficou ainda mais atenta. Lívia passou semanas com escolta até o trabalho e depois, aos poucos, a rotina voltou. Só que ela voltou diferente. Voltou sem se encolher. Voltou com a coluna mais reta. A transformação dela não foi virar outra pessoa. Foi voltar a ser ela, antes do medo. Ela aprendeu que coragem é músculo. Quanto mais usa, mais forte fica. Aprendeu que ajuda existe, mas a gente tem que estender a mão. Aprendeu que segredo protege, mas silêncio adoece. E aprendeu que justiça não apaga o que passou, mas escreve um futuro diferente. O que isso significa? Significa que o Miguel hoje desenha a casa com porta aberta. Significa que a Sofia diz: Quando eu crescer, eu vou ser policial para proteger as mães. Significa que Lívia, quando olha no espelho, vê uma mulher que escolheu a vida. E isso não tem preço. A resolução não é conto de fadas. Tem conta para pagar, tem terapia para continuar, tem dia que a saudade de uma família que nunca existiu bate. Mas tem também o café da manhã com fruta picada, tem o boletim do Miguel com estrela, tem o Mãe, olha eu da Sofia na apresentação de balé. Tem dignidade. Tem paz que não se negocia. E tem uma mensagem que ela leva para o resto da vida. A gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente só precisa ser forte no minuto da decisão. E depois, a gente pode chorar, pode tremer, pode pedir colo, porque a rede segura. A lei segura. A gente segura uma a outra.